pessoal, bem-vindos a mais um Papo Z. Hoje nós vamos discutir um pouco sobre Álvaro Vieira Pinto, que é autor deste livro que eu apresento para vocês, O Conceito de Tecnologia. Este livro é o volume 1, mas ele escreve em 2 volumes sobre o conceito de tecnologia, totalizando quase 1.500 páginas. Esse livro foi escrito na década de 1970. Na verdade, são apanhados de aulas de Vieira Pinto, em que se compôs esses livros a partir desses resumos, desses trechos de aulas que foram compilados. Este é um filósofo brasileiro que já faleceu, e esse livro, então, em 2 volumes, foi publicado postumamente em 2005. As contribuições de Álvaro Vieira Pinto são grandiosas. Ele tem outros livros escritos que nós podemos discuti-los em outro encontro, mas hoje aqui o nosso intuito é falar um pouquinho do conceito de tecnologia a partir dele. Bom, tendo, pois, escrito esse livro, a respeito da tecnologia em um período anterior à tecnologia digital, ele utilizava o termo, durante todo o tempo ele utiliza nesses escritos dele, o termo tecnologia cibernética. Mas nós conseguimos fazer uma transposição deste conceito de tecnologia cibernética para a tecnologia digital, do que se passa hoje em relação à tecnologia e sociedade. E para além disso, a gente consegue também analisar a tecnologia em Vieira Pinto na perspectiva escolar, do currículo escolar, pensando como se dá esse impacto da tecnologia digital na escola e, consequentemente, no currículo escolar também. Então, a partir do pensamento crítico, Vieira Pinto vai propor uma diferenciação, a princípio, de homem e sistemas artificiais, processadores de informação, que seriam as máquinas, por exemplo. Segundo ele, essa diferenciação ela é primordial e, por isso, ele descarta o termo ou a associação, diríamos também que essa simbiose homem e máquina. Para ele, homem é homem, máquina é máquina. E então ele lida o tempo todo no livro com uma diferença clara entre máquina e homem. Bom, na concepção dele, ele diferencia então o tipo tecnológico por natureza, que é esse ser humano que ele é técnico em si mesmo, porque para ele nós não estamos vivendo em uma era tecnológica, como se isso fosse uma premissa desse tempo, mas para ele o homem sempre foi tecnológico, porque ele sempre fez uso da técnica para alcançar algo. Em todas as outras eras, na era primitiva até esse momento que a gente vive na sociedade atual. Tecnológica foram todas as fases na concepção dele. Então nós temos esse ser tecnológico por natureza e temos aqueles que são os tecnológicos por construção. No caso do ser humano, que é um ser tecnológico por natureza, esse é um ser vivo. Então a diferença seria tecnológico por natureza, seres humanos vivos, e os tecnológicos por construção seriam as máquinas, seres inertes. Consonante ao pensamento dele, seres humanos e máquinas possuem apenas certa proporcionalidade. É como se fosse parcial, na verdade. Eles não são idênticos e nem têm uma comparação muito similar. Eles têm uma proporcionalidade comparada, que é um termo que ele utiliza. Ele diz isto porque ele considera que os seres humanos são dialéticos por natureza e já as máquinas
elas transportam aspectos dialéticos de quem as criou. Então, para ele, a máquina é criação humana. A máquina, ela é submissa ao homem. É o homem quem a criou, é o homem quem a domina, é o homem quem, então, tem o poder sobre ela, exerce um poder sobre ela. E ele vai dizer assim, as máquinas não têm psique, elas não têm processos psíquicos, mas elas são criadas por quem os tem. Então ele amplia essa discussão e vai dizer que, por um lado, a máquina é extensão do conhecimento humano. Então ela é engendrada pelo cabedal de conhecimentos do ser humano. E ela é como se fosse uma emanação, é como se ela fosse uma emanação do ser humano. E, de fato, ele concorda que o ser humano pode, deve usufruir, extrair dessa máquina que ele criou todas as possibilidades de conhecimento, mas nunca perder de vista que quem é o criador da máquina é o homem e não o contrário. E ele tem uma frase que diz assim: tudo se passa como se o homem instalasse uma parte do seu cérebro fora dele e fizesse dessa emanação do seu ser objeto de observação e ensaio. Entre aspas, essa fala. Então, ele vai dizer que as máquinas digitais relacionam-se a um pensamento exteriorizado e materializado na forma de artefatos materiais. E o primeiro motor para ele é o homem. É indispensável pensar isso, que o homem é o primeiro motor. A máquina é apenas uma consequência desta criação humana. Nós vamos parar por aqui, mas temos outros vídeos em que a gente continua discutindo o pensamento desse autor referente à tecnologia digital. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal, que nós teremos uma sequência de vídeos relacionados a Álvaro Vieira Pinto, nosso filósofo brasileiro. Obrigada, até o próximo Papo Z.